Olá, seja bem-vindo à aula de priorização de riscos, que, afinal de contas, é o que realmente importa quando nós falamos em saúde e segurança no trabalho. Sejam muito bem-vindos, então, a essa aula e nós vamos agora aprender a priorizar os riscos psicossociais identificados utilizando as matrizes de riscos e outras ferramentas para focar naquilo que realmente importa, que também para definir critérios de uma priorização eficaz. E isso é um aspecto muito importante do gerenciamento de riscos ocupacionais da norma regulamentadora 1. E priorizar os riscos é como afunilar as ações, focando naqueles problemas que são mais críticos e nas soluções mais eficazes. Os objetivos dessa aula, então, e ao final dela você será capaz de compreender a importância dessa priorização dos riscos psicossociais, como que a gente faz essa priorização, conhecer as diferentes ferramentas para priorizar os riscos, utilizar matrizes para avaliar a probabilidade e a severidade desses riscos, definir critérios para a priorização desses, bem como aplicar critérios para a priorização dos riscos psicossociais identificados. E por que priorizar? Já me fazem muito tempo essa pergunta. Porque nós temos recursos limitados e as empresas elas precisam então investir naquilo que chama mais atenção, focando também por questões de tempo quais ações são mais prioritárias e o impacto que garante então que as ações tenham maior resultado na saúde mental e no bem-estar dos trabalhadores, com mais eficiência, otimizando o uso de recursos e aumentando então a eficiência dessas ações. E a priorização desses resultados, ele mostra que as ações devem ser feitas com investimentos primeiro. E para que a gente tem isso? Como que a gente faz isso? Com matrizes de risco que avaliam a probabilidade e a severidade desses riscos, com análise de Pareto, por exemplo, que identifica aqueles riscos que causam maior impacto, análise de custo-benefício, que avalia o custo das ações em relação aos benefícios que são esperados, opinião de especialistas, que, no caso, consultar profissionais de saúde mental e ergonomia, um feedback dos trabalhadores, solicitando, então, a opinião das pessoas sobre aqueles riscos que elas acham mais importantes. E as matrizes de risco, então, probabilidade, que é a chance do risco ocorrer, que pode ser alta, quando é muito provável de acontecer, média, quando o risco é possível de acontecer, e baixa, quando o risco é improvável de ocorrer. A severidade é a gravidade das consequências do risco, que pode ser alta quando as consequências são muito graves, lesões graves, doenças crônicas, até mesmo morte. Média, quando as consequências são moderadas, como lesões leves, estresse, ansiedade. E baixa, quando as consequências são leves, desconforto, irritação. E o nível de risco é o resultado da multiplicação da probabilidade e da severidade, que pode ser alto, quando requer ação imediata, médio, requer ação em curto prazo, e baixo, quando requer monitoramento. Exemplo de uma matriz de risco onde ela traz a questão da probabilidade, que nós estamos vendo, da severidade e, então, encontrando um nível de risco que vai, então, delimitar um nível de ação para esse caso. Então, quando a gente observa esses fatores e faz o cruzamento dessa tabela que está aqui presente, então, nesse nosso material que você pode baixar aqui, você pode, então, simplesmente fazendo o cruzamento dessas informações e vendo qual é, então, esse nível de risco e quanto maior, mais prioritário ele é. Quanto maior o risco, maior prioridade nós temos em ações para fazer, então, uma redução e também um monitoramento mais específico dele. E isso é muito importante porque essa é a essência do que pede-se na norma regulamentadora 1, na NR1, em relação à NR17, no que tange, no que diz respeito aos fatores de riscos psicossociais
relacionados ao trabalho. Então, essa grande essência do que nós temos, de conseguir, então, mapear, identificar, avaliar e também quantificar o risco, é um ponto essencial para a consequência de todo o trabalho que será feito. E a prioridade, quanto mais alto o risco, maior, quanto mais baixa, menor, e todo esse monitoramento, então, é feito. Levando também em consideração que é muito importante que se faça, então, um programa para a redução desses riscos. Então, aqueles riscos mais altos, que eles sejam, então, trazidos para níveis menores, níveis mais baixos. E esse é o trabalho que, por meio das ações propostas, como nós estamos vendo aí ao longo de todo o nosso curso, esse nosso treinamento, que ele seja alcançado. Então, todas as ações que nós falamos, todas as recomendações que vêm também muito da ergonomia, é aquilo que deve, então, ser trazido para que a gente consiga reduzir os riscos. Então, exemplo, o princípio de Pareto, análise, que 80% dos problemas são causados por 20% das causas. Então, nós utilizamos, então, a identificação por meio dessa ferramenta, calculando a frequência ou impacto de cada risco e organizando esses riscos em ordem decrescente de frequência e impacto. E aí a gente busca os 20% dos riscos que causam 80% dos problemas, focamos nesses 20%, priorizando ações para mitigar esses riscos que causam um maior impacto, e também temos a outra ferramenta que é a análise do custo-benefício. Como que a gente utiliza? Identifica, então, ações para reduzir os riscos psicossociais, calculando o custo de cada ação, estimulando, então, os benefícios esperados dentro de cada uma delas para redução do absenteísmo, aumentar a produtividade, entre outros. Calculamos a relação do custo-benefício de cada ação, priorizamos ações com maior relação custo-benefício, custos menores e benefícios maiores, e definimos, então, por meio de tudo isso, critérios de priorização com impacto na saúde mental e no bem-estar dos trabalhadores, promovendo, então, um bem-estar maior. Então, vendo o número de trabalhadores afetados, priorizando os riscos que afetam o número de trabalhadores, os custos para a empresa, os riscos que isso tudo tem para a empresa, que traz custos ocultos, e tudo isso é muito importante para que a gente consiga fazer um processo de gestão assertivo, um processo de gestão que atenda, então, o que se pede por meio da NR1. E utilizando uma matriz de priorização, onde a gente lista os riscos psicossociais, avalia cada um deles de acordo com critérios definidos, atribui uma pontuação para cada critério, calcula então essa pontuação, prioriza os riscos com maiores pontuações, apresentamos e consultamos os colaboradores também nesse sentido, para que a gente consiga fazer então um processo de gestão que seja verdadeiro, que seja eficaz e que resulte então num melhor ambiente de trabalho, numa melhor situação de trabalho. E na próxima aula nós vamos aprender então a elaborar algumas outras situações para trabalharmos melhor com tudo isso, e eu te encontro lá.